E aí, meus amigos, hoje, dia 6, sábado, são 12h43, e nós vamos ler rapidamente uma parábola que está no capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, do 57 ao 62. E eu vou ler de uma forma, pulando os versos, para que vocês possam ver as coincidências aqui, tá? Repare aí no capítulo 9, verso 57, que o 57 tem um voluntário. O cara fala assim: seguir-te-ei. Já no 61 ele fala bem assim: seguir-te-ei. É um voluntário também. Porém, no meio da perícope, a pessoa fala bem assim, Jesus, no caso, né, pergunta para essa pessoa: segue-me. Tá entendendo? Então ele é um recrutado. Então, obviamente, a mensagem estaria no meio aí, tá? Onde eu quero chegar com isso? Que todas as formas de Jesus falar naquela época costumavam ter uma implicação política e religiosa, e às vezes uma se misturava com a outra. É como você falar por enigmas, tá entendendo? Para que você não se complicasse, porque Roma, os soldados romanos e os herodianos eram pessoas muito más. Se elas pudessem, o que tivesse de argumento para matar alguém, eles fariam, tá bom? E aqui, olha que interessante, você lê lá em Mateus 18, esse primeiro aí, em Mateus não completa com as três pessoas, ele só fala com a primeira e a segunda. Ele não tem esse compromisso que Lucas tem de pegar os detalhes do que aconteceu, tá? No primeiro aí, ele fala assim: indo eles caminho afora, verso 57, esse alguém é um escriba, tá? Lhe disse: segui-te-ei para onde quer que fores. Repara que ele não considerou o preço do discipulado, mas Jesus já dá uma resposta para ele desanimadora. Enquanto nós fazemos de tudo para arrebanhar alguém, Jesus já chega na lata e fala logo, porque ele conhece os corações, ele sabe quem são e quem não são, tá? Ele diz o seguinte: as raposas têm covis. O que ele quer dizer com essa palavra raposa, tá? Se o cara era escriba, ele andava em conchavo com Herodes, entendeu? Então ele joga um enigma ali. As raposas têm seus covis, e as aves do céu, normalmente aves dos céus na época eram considerados gentios, tá? Os pagãos, tem os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus colocou para ele uma situação muito difícil, tá? Mas ele não fala que vai ou que não vai. A Bíblia também não se refere a isso. Já no último, vou deixar o do meio depois, que é o verso 61 e 62, fala bem assim: outro lhe disse: segui-te-ei. Esse também é um recruta. Só que ele faz uma ressalva: deixa eu primeiro, né, despedidos de casa. Ou seja, era uma coisa correta na época. Quando você fosse sair de casa, você ia fazer a sua oração, e depois você dava um beijo nas mãos dos pais e pedia para os pais abençoar o seu investimento. Mas provavelmente ele ia chegar lá e os pais não iam aprovar. Quem é esse homem? Quem é esse Jesus que vocês ainda traz? Entendendo? Jesus, então, já sabendo disso, entendendo? O que ele fala? Ele usa um argumento agrícola muito difícil na época. Era uma coisa reta e que o cara tinha que puxar com a mão esquerda, entendeu? E ao mesmo tempo enterrar no chão, que é o arado. E o arado você tem que estar sempre de foco, você não pode visualizar. Se você imaginar que aquilo ali é uma pedra e de repente aquilo lá embaixo não é uma pedra, é um boi,
O boi vai andando para o outro lado, você vai olhando para o boi, daqui a pouco o seu arado está cheio, né, de curvinhas, entendeu? Então ele fala, ó, ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, olha para trás é apto para o reino dos céus. Se você está querendo pegar permissão aos seus pais, você está no caminho errado. Eu estava lendo um livro aqui do Parábolas de Lucas, né, do Barclay. Ele estava falando assim que os jovens do Oriente Médio, quando leem essa parte, ficam assustados, porque não conseguem imaginar uma pessoa não pedir a bênção dos pais. E Jesus coloca a figura dele acima dos pais, tá? Da mesma forma, Jesus dando essa indireta aqui de raposa, ele está se referindo a Herodes, tá? E ele está se referindo àqueles que querem fazer média, que estão sempre empoleirados. Inclusive ele acha que a palavra fazer ninho ali é melhor colocar empoleirado, tá? Mas agora no meio, que é dos 59 ao 60, ele fala assim: outro disse a Jesus, disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Essa expressão sepultar aqui, necessariamente, não é que o pai dele tinha morrido, porque se o pai dele tivesse morrido, o que ele está fazendo lá na rua? Tá? Então, provavelmente, ele arrumou essa desculpa porque, pela lei, ele é obrigado a cuidar do pai dele até a morte, mas existia também a chamada lei de Corban, ou seja, ele pegava o dinheiro que ele tinha para cuidar dos pais, aplicava no templo e não ajudava os seus pais. Aí depois que os pais morriam, ele voltava ao templo e aí ele pegava os juros daquele dinheiro aplicado ali naquele banco, entendeu? Ou se não tivesse pego antes, pegaria depois, mas eu acredito que pegava antes, tá? Então, o que interessa para nós aqui? Primeiro dos 57, 58 e os 61 e 62 são pessoas que se oferecem, entendeu? Mas não conseguem pagar o preço. Pagar o preço aí não tem nada a ver com a cruz não, tá? Pagar o preço de ter que não poder reclinar a cabeça, não ter sossego, ter que correr da polícia, que no caso seria Roma, e o outro aqui pagar o preço aqui, ó. Se você andar comigo, você tem que ter foco, você não pode ficar olhando para trás não. Já o do meio, ele já não conseguiu deixar de pagar o preço, de ter que ir lá, né, aos mortos, né, sepultar os pais. Jesus fala: deixa que os mortos enterrem seus mortos espirituais, tá? Ou seja, é uma pequena, vê se dá para mostrar aqui, ó. É uma pequena, cadê? Tá aqui, ela aqui, ó. Vendo, uma pequena parábola, tá? Mas que você consegue entender que Jesus põe dificuldades para que essas pessoas não sigam. E repare que o texto não mostra que nenhum dos três aceitou Jesus ali, entendeu? Por quê? Porque não é fácil seguir Jesus não, irmãos. Você tem que abrir mão de muita coisa, de muita vontade, tá? E ter que engolir muito sapo. Então, em nome de Jesus, fica firme aí e observa que os obstáculos são reais, tá? Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia. Amém.